Seja muito bem-vindo ao canal Salmos nos dias de hoje. Reflexões 2025. Aqui refletimos sobre os Salmos e como eles se aplicam ao nosso dia a dia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Salmo 2, um texto poderoso que nos ensina sobre a soberania de Deus e como as nações tentam, em vão, resistir à sua autoridade. Esse salmo também tem um caráter profético, apontando diretamente para Jesus Cristo e seu reinado sobre todas as coisas. Vamos entender o que esse salmo significava na época em que foi escrito, como podemos interpretá-lo nos dias de hoje. No final, faremos uma oração especial para fortalecer sua fé. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais reflexões que edificarão sua caminhada com Deus. Agora, vamos à leitura da palavra. Assim diz a palavra do Senhor: porque as nações se revoltam e os povos conspiram em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: fui eu quem ungiu o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Reflexão da palavra naquela época. O Salmo 2 é um dos salmos reais, tradicionalmente associados à coroação de um rei de Israel. Acredita-se que tenha sido escrito por Davi, um dos maiores reis de Israel, que enfrentou diversas guerras e tentativas de rebelião contra seu governo. Naquele período, as nações ao redor de Israel frequentemente se opunham aos reis ungidos por Deus. Povos como os filisteus, os moabitas, os amonitas e os edomitas tentavam resistir ao domínio de Israel e conspiravam contra o povo escolhido. Esse salmo pode ter sido utilizado em cerimônias de coroação dos reis de Israel, como uma declaração profética de que aquele governante estava sob a proteção e a autoridade de Deus. Na cultura da época, a realeza era vista como uma representação direta da vontade divina, e quando um rei era ungido, isso simbolizava que ele não governava apenas pelo poder humano, mas pela escolha soberana de Deus. Os primeiros versículos do Salmo 2 mostram a rebeldia das nações que tentavam se libertar da autoridade de Deus. Quando o texto diz: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, ele reflete a mentalidade dos povos pagãos da época, que rejeitavam o Deus de Israel e tentavam impor seus próprios deuses e governantes. Entretanto, a resposta divina é clara: Deus está entronizado nos céus, rindo das tentativas inúteis dos homens de resistirem ao seu plano. Além da sua aplicação direta no contexto histórico de Israel, o Salmo 2 tem um caráter profético e aponta para Jesus Cristo. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro cita esse salmo em Atos capítulo 4 versículos 25 e 26, associando a rebeldia das nações à crucificação de Cristo. Os líderes religiosos e os governantes da época rejeitaram Jesus, da mesma forma que os reis antigos tentavam resistir ao governo de Deus. Outra parte fundamental do salmo é a promessa de que Deus daria ao seu ungido todas as nações como herança. Essa profecia foi cumprida em Cristo, pois ele é o verdadeiro rei que governa sobre todos os povos, não apenas sobre Israel. Quando o texto diz: tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro, isso aponta para o juízo que Cristo exercerá sobre aqueles que se opõem ao seu governo no final dos tempos. A advertência final do Salmo 2, direcionada aos reis da terra, era um chamado para que as autoridades reconhecessem a soberania de Deus. Nos tempos antigos, os governantes que tentavam desafiar a vontade divina enfrentavam consequências severas. Muitos reinos caíram porque se levantaram contra Deus. E esse salmo nos lembra de que aqueles que confiam no Senhor são os que verdadeiramente prosperam. Reflexão da palavra nos dias de hoje. Se olharmos para o mundo atual,
perceberemos que a situação descrita no Salmo 2 continua acontecendo. Vivemos em tempos em que muitos líderes rejeitam os valores cristãos e tomam decisões baseadas em seus próprios interesses. O relativismo moral, o afastamento da fé e a tentativa de eliminar Deus da sociedade são sinais claros de que a humanidade continua resistindo à autoridade divina. Entretanto, assim como no passado, Deus continua no controle. Muitas vezes, podemos nos sentir frustrados ao ver injustiças, corrupção e perseguição contra os cristãos, mas o Salmo 2 nos lembra de que Deus já decretou a vitória de seu Filho. Outra lição importante para nós é que devemos buscar refúgio em Deus. O mundo pode se revoltar contra ele, mas aqueles que confiam no Senhor encontram segurança e paz. Quando vemos dificuldades ao nosso redor, precisamos lembrar que Cristo já venceu e que seu reinado não pode ser abalado. Este salmo também nos convida a temer ao Senhor e a nos submeter à sua autoridade. Em um mundo onde tantas pessoas vivem como se Deus não existisse, nós, como cristãos, precisamos reafirmar nossa fé e nossa confiança na soberania dele. O Salmo 2 nos mostra que Deus é soberano, que nada foge ao seu controle, que aqueles que tentam se rebelar contra ele estão destinados ao fracasso. Diante disso, devemos nos colocar sob a autoridade do Senhor, buscando refúgio em ele e vivendo de acordo com a sua vontade. Agora, vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela tua palavra, que nos ensina e fortalece a nossa fé. Em um mundo cheio de desafios, queremos nos refugiar em ti e confiar no teu governo. Ajuda-nos a viver segundo a tua vontade, a não nos deixarmos abalar pelas dificuldades e a permanecermos firmes na fé. Que possamos sempre reconhecer a soberania de Cristo e nos submetermos ao seu governo com humildade e obediência. Abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem, trazendo paz, sabedoria e discernimento para enfrentar os dias atuais. Em nome de Jesus, amém.